Amada, graça e paz. Estamos aqui na presença do nosso Deus e com saudades. Eu, evangelista Rosinha, com saudades de vocês, das nossas noites de discipulado, dos nossos aprendizados juntos, dentro do plano de ação da Igreja Metodista Cotia. Mas nesse momento é tempo de refletir na Palavra de Deus. Estamos em tempo de Pentecostes e nada melhor do que refletir a respeito da descida do Espírito Santo. E nós vamos então, o texto base já conhecido, está em Atos 2, a partir do versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo repartidas, e pousou então uma sobre cada um deles. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse é o texto base, então. E então, nesse tempo de Pentecostes, nós vemos que esse texto da Palavra de Deus mostra que é uma descrição exata mesmo da festa que é citada ali no Antigo Testamento e que se confirmou então ali no Novo Testamento com esse dia de Pentecostes. Então, Pentecostes é alguma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender, porque aparece no Antigo Testamento, não com esse nome, mas eu quero deixar algumas coisas claras para você mediante a Palavra de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta o quê? Sobre o surgimento da igreja cristã a partir da descida do Espírito Santo, que é esse texto que nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 2. A partir então do Pentecostes, a igreja começa a se formar definitivamente, e ali começa a acontecer um crescimento muito importante na igreja de Cristo. A primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, então está em Atos 16, 18, quando Jesus fala com Pedro, e ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é a primeira vez que aparece o termo igreja. Ali em Atos 2, 47, um texto muito conhecido, onde eles repartiam tudo que tinham e tal, e em Atos 2, 47 termina assim: e acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, esse texto de Atos 2, ele com certeza você conhece esse texto, já leu várias vezes. Agora, a maioria das pessoas, como eu falei no início, elas têm em mente só esse fato da descida do Espírito Santo, e as igrejas pentecostais, inclusive, se baseiam muito nesse texto, que trabalha então a questão do Pentecostes. Mas eu devo dizer para você que a Pentecostes tem a sua origem no Antigo Testamento. Eu vou passar um pouco de conhecimento para você, quando a gente vê que ali no Antigo Testamento havia então as festas que eram orientadas pela Palavra de Deus, e então nós vamos ver que festas que são essas aí. A festa de Pentecoste, no Antigo Testamento aparece, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa judaica. Então a Páscoa judaica é uma coisa, a Páscoa no Novo Testamento, a Páscoa cristã, é uma outra coisa. E então ali nós vemos que no nosso caso aqui nesse ano de 2020, a Páscoa ocorreu em 12 de abril. E então 31 de maio é o dia de Pentecostes, por quê? 50 dias depois da Páscoa. Então Pentecostes é um nome dado para essa festa, porque
Pentecoste, ele vem do judaico, que é Pentecoste mesmo, e significa 50 ou 50º, né? Então era no 50º dia após a Páscoa judaica que ocorria então essa festa do Pentecostes. E ela tinha alguns nomes, aparece ali em Deuteronômio como festa das semanas, porque era realizado o quê? 7 semanas depois da Páscoa. Se você fizer 7 vezes 7, 49, dá ali, próximo dos 50, só para você entender. Então Deuteronômio 16:10 diz assim: e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então aí já tem uma visão do dízimo que a partir da colheita que as pessoas tinham, elas ofereciam então ao Senhor uma parte disso. Um outro nome que aparece ali em Números, é como Dia das Primícias, né? Também era relacionado com ofertas das colheitas, a partir das colheitas, né? Então Números 28:26 diz assim: vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar e ninguém trabalhará nesse dia. Aparece também ali em Êxodo um outro nome, Festa da Cega. Cega no caso com S de sapo, S de Salvador no começo. Cega significa corte. Cegar com S é cortar, né? Tem a ver com colheita, né? Um nome também então relacionado às colheitas de Israel. Então Êxodo 23:16 diz assim: guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. Tudo tem relação com a colheita. Então deu para ter uma visão do que é então o Pentecostes no Antigo Testamento, relacionado a uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecoste 50º. Agora, no Novo Testamento, voltando aqui, então houve uma popularização dessa tradução grega do Antigo Testamento, né? E então essa festa, ela também passou a ser conhecida como a festa do Pentecostes, ok? Então, mais uma vez, Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, reunidos por quê? Porque era a festa do Pentecostes, o povo estava reunido. Esse texto de Atos, então, é uma descrição exata, né, dessa mesma festa citada várias vezes no Antigo Testamento. Era uma festa popular, né, chamada das semanas, das primícias ou da cega, como eu já expliquei, né? Muito bem. E essa festa era uma das 3 festas onde havia peregrinações. O povo se apinhava lá no Templo de Jerusalém. O fato que fez com que muitos judeus que viviam fora de Israel, que eles estivessem ali naquela hora, e dando condições para que o sinal de Deus acontecesse naquele lugar, e Deus queria realmente realizar um grande sinal, e fez com que, a partir daquele momento, o Pentecostes passasse a ter um outro significado com esse acontecimento maravilhoso. Então, esse novo significado do Pentecostes, em Atos 2:1, que é onde estamos trabalhando, deu esse novo significado a essa palavra Pentecostes. Por quê? Porque foi exatamente no meio dessa festa que Deus decidiu, Deus resolveu derramar o Espírito Santo sobre os seus servos, e então diz a palavra de Deus que os discípulos falaram outras línguas, como aparece em Atos 2:4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Alguns então entendem esse acontecimento
como um dos grandes marcos para o início da Igreja de Cristo. E de fato, a partir dali começou a desencadear o crescimento, a organização e também o crescimento da Igreja cristã. Então, por esse fato, esse dia onde houve ali esse derramamento especial do Espírito Santo é conhecido sim como o dia de Pentecoste, e que nós comemoramos aqui sempre 50 dias depois da Páscoa. Então, dessa forma, o Pentecostes tem esses dois significados, apontando fatos bem diferentes na Bíblia. No Antigo Testamento, aquela festa da colheita, e no Novo Testamento, o derramamento do Espírito Santo. Agora, o que mudou para o cristianismo a partir desse derramar do Espírito Santo? Vamos ver. Depois da descida do Espírito Santo, então, os apóstolos, eles se tornaram líderes da igreja, eles, movidos pela ação do Espírito Santo, eles começaram a se movimentar mesmo para a obra do Senhor, e foi algo muito importante. A igreja ali estava nascendo e começaram a acontecer o quê? Coisas maravilhosas, sinais e prodígios. Muitos milagres aconteceram ali entre eles, e as coisas foram acontecendo para que a igreja de Cristo caminhasse para frente num processo de crescimento. Agora, faltava uma coisa ali, a parte da ação social. Então começou a haver reclamação, um grupo, de que os apóstolos, eles estavam cuidando muito da oração e da palavra, mas cuidando pouco de atender na ação social. E seria o quê? Atender os órfãos, as viúvas, os desamparados. E os apóstolos disseram, bom, nós estamos muito ocupados com a oração e com a palavra. Vamos destacar pessoas que sejam pessoas de bem, cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo, para que possam cuidar dessa parte de atendimento social. Nós continuaremos a cuidar da oração e da ministração da palavra. E esse grupo cuidará então do atendimento aos órfãos, viúvas, desamparados. É onde a gente vê isso em Atos 6, de 1 a 7. Eu vou examinar aqui com você Atos 6 para encerramento já. Atos 6, de 5 a 7, nós podemos ver assim: todos concordaram com a proposta dos apóstolos, deles ficarem com a palavra e com a oração, e um grupo então cuidar da ação social. Veja então quem eram esses indivíduos, esses servos de Deus. Diz assim: todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que era um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo, depois ao cristianismo. E diz a palavra no versículo 6, esses homens foram então levados aos apóstolos, que oraram e impuseram mãos sobre a cabeça deles, né? A palavra de Deus continuava a se espalhar e havia crescimento então da igreja, e em Jerusalém o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então veja que aqui se desencadeia o crescimento, o firmar, a organização da igreja cristã, e a partir daqui o crescimento da igreja de Cristo, a partir então do Pentecostes. Por isso esse episódio é de tremenda importância para o que somos hoje. E hoje mesmo, para o crescimento da igreja, nós sabemos que para que haja efetivo crescimento, consolidação de uma igreja local, é importante que haja um grupo de oração, grupo de ministração da palavra, um grupo de atendimento na área social, e assim as pessoas se dividem em ministérios a partir dos seus dons, e então a igreja vai se consolidando com o crescimento pleno, chamado crescimento holístico, onde a igreja cresce equitativamente em todas as áreas, da oração, da ministração da palavra, da ajuda ao próximo. E assim nós vemos então que o dia de Pentecostes tem uma importância tremenda
para nós cristãos e cristãos, cristãos e cristãs. Que Deus abençoe você nesta noite e que a gente possa cada vez mais buscar a presença do Espírito Santo, que isso ocorreu a partir do dia de Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Deus seja louvado, Deus abençoe você. Amém.